Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje mais um novo capítulo, mais um novo livro da Bíblia, o Evangelho de João. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João para você fazer uma leitura breve antes de nos ouvir. No capítulo 1, o autor do Evangelho é o apóstolo João, embora é sabido por nós que todos os 4 evangelhos foram escritos de forma anônima, mas nós cremos que realmente João tenha sido o autor intelectual desse livro. O propósito dele foi descrever, conforme suas próprias palavras, estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, 31. Então, esse é o propósito identificado dentro desse livro. Algumas verdades fundamentais se sobressaem aqui em João. Jesus é o Verbo divino que veio do céu e se tornou carne. Jesus veio para os judeus, mas apenas uns poucos o receberam. Ele realizou muitos milagres públicos, demonstrando que ele era o Messias, o Filho de Deus. E ele ensinou que a salvação está exclusivamente nele, tanto para os judeus quanto para os gentios. A tradição da igreja primitiva sugere que João tenha escrito o seu evangelho próximo do fim da sua vida, possivelmente em torno de 85 a 90 depois de Cristo. Alguns propósitos e características. A interação de Jesus com seu povo, veio para o que era seu e os seus não o receberam, que está em João, no capítulo 1, no verso 11, completa o foco central do autor. Jesus foi muitas vezes a Jerusalém para as várias festas judaicas, e isso tomou uma experiência especial por causa da maneira na qual ele relacionou a sua obra ao significado dessas festas. Apesar desse ministério, o seu próprio povo não o recebeu, um fato que João explica como sintomático do pecado humano. Jesus não foi rejeitado porque era um estranho, mas porque as pessoas amavam mais as trevas do que a luz, ou seja, não queriam deixar a sua vida de pecado. O estilo característico deste evangelho é a ênfase em temas de contrastes, por exemplo, luz e trevas, amor e ódio, de baixo e de cima, vida e morte, verdade e mentira, humilhar e ser exaltado. Outras características incluem o tema do engano, o uso do duplo sentido, a inclusão dos ditos eu sou. Aqui nós temos 7 deles aqui, que é um atributo exclusivo da divindade. Eu sou, só Deus poderia dizer isso. João salienta de várias maneiras a realidade e a importância do pecado, porém, destaca especialmente a nossa total dependência de Deus para a salvação. Assim como no novo nascimento físico não foi resultado do nosso próprio esforço ou de nossa vontade, do mesmo modo devemos o nosso nascimento espiritual à vontade de Deus e ao poder do seu Espírito. Quem é que controlou o seu nascimento de forma natural? Ninguém controlou. Assim também, a proposta aqui é de que isso se faz pela vontade de Deus. Homens e mulheres pecadores não têm condições de ir a Jesus para obter a salvação, a menos que sejam levados pelo Pai. Confira aí João 6, no verso 44. Contudo, uma vez conduzidas a Jesus, essas pessoas têm a vida eterna, não entram em juízo. João 5, 24. Elas pertencem ao Pai, e Ele não deixará que pereçam. Uma das características mais marcantes desse evangelho é o seu prólogo, no qual Jesus é apresentado como o eterno Logos, ou Verbo, isto é, único que pode revelar o Pai. Ele pôde fazer isso porque, como filho, compartilha da divindade do Pai. Ele fez o universo, supriu as necessidades dos israelitas no deserto, agora provê água e pão ou pães espirituais. Resumindo, ele é como o Pai, o grande eu sou.
Além disso, o Evangelho de João apresenta Jesus como Cordeiro de Deus, que entregou a própria vida do seu povo. Embora tenha morrido por eles, Jesus não os abandonou. Antes de morrer, Jesus prometeu morar no coração de seu povo por meio do Espírito Santo, e este traria paz e lhes ensinaria todas as coisas. Depois da morte de Jesus, seus discípulos foram capacitados pelo Espírito Santo e enviados do mesmo modo que Jesus o fora, para realizar a obra de evangelização e produzir muitos frutos. Esse Evangelho de João está dividido em 12 partes, as quais nós vamos começar a partir de agora. Veremos o capítulo 1, 51 versículos. Convidamos você para fazer uma leitura prévia desses 51 versículos. E aqui nós veremos que Jesus, o segundo Adão, esse não falhou. Aproveite, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho, porque todos os dias nós estamos aqui com atualizações. E em breve nós iniciaremos um projeto de fazer para cada capítulo da Bíblia um ou mais infográficos. Então fique atento às nossas programações. A parte escrita você vai encontrar no jamaisdesista.com.br. Em nossa loja virtual, osemeadores.com.br. Também temos nosso programa de rádio, radio.osemeadores.com. Todos os dias estamos aqui. Então abra aí a sua Bíblia para você fazer essa leitura prévia e nos acompanhar. O Evangelho de João, como já dissemos, foi escrito por João para apresentar a vida de Jesus de tal modo que os incrédulos possam ir a ele pela fé e os cristãos possam desenvolver sua fé em Cristo como Messias e o Filho de Deus que desceu do céu. Assim, testemunhar de Jesus é o tema central deste Evangelho. Basta por parte de um homem especial, por parte de um homem especial como foi João Batista, como testemunho do Pai, do Espírito Santo e dos discípulos e fiéis em toda parte do mundo. Jesus Cristo é o tema central do Evangelho de João. Aliás, ele é o tema central do Antigo Testamento. Ou melhor, ele é o tema central do Novo Testamento. Ele é o tema central. O Evangelho de João começa com um paralelo ao Gênesis, falando do início da criação, quando Deus criou todas as coisas. João começa como se fosse um complemento de Gênesis, ou como uma explicação de riquezas de detalhes, incluindo a principal figura da criação, o Criador, aquele que, por meio de quem tudo veio a existir. Ele começa o testemunho sobre Jesus como o testemunho de João Batista, e dá ênfase nisto como sendo muito importante. Aquele representante do Velho Testamento, do qual o Senhor deu testemunho, dizendo que nenhum homem nascido de mulher era maior do que ele, que nasceu 6 meses antes do Senhor, encerrou sua missão e vida apontando para Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Todo o Antigo Testamento existe desde o primeiro Adão para apontar para o segundo Adão, por meio da conservação e da preservação da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, que nós vimos lá em Gênesis 3,15. Assim, todos se juntam com João Batista para dizerem e testemunharem que Jesus é o Cristo que haveria de vir, a antiga semente. João iniciou o seu evangelho com um prefácio longo. Nós estamos chamando aqui dessa primeira parte de prólogo, que vai até o verso 18. Apresentando o tema principal: Jesus é o Verbo e a luz que veio dos céus para o mundo. Mas a maioria das pessoas o rejeitou. Contudo, aqueles que o receberam se tornaram filhos de Deus. A frase "no princípio" que inicia o livro enfatiza a pré-existência eterna e divina do Verbo. Aqui, a alusão óbvia a Gênesis 1:1. O termo grego traduzido como verbo é logos, que também significa palavra e se aplica em Jesus, em Apocalipse 19:13. No passado, os intérpretes presumiram que João utilizou o logos de modo semelhante a várias linhas filosóficas gregas que falavam do logos como razão ou lógica, que traz ordem e harmonia ao universo. Muitas ideias especulativas e incorretas sobre Cristo se originaram dessas associações com a filosofia grega. Aqui é melhor entender o uso que João faz de logos,
como uma maneira de chamar a atenção para a sua herança judaica. No Antigo Testamento, o conceito da palavra de Deus ocorre de várias maneiras relacionadas com temas importantes nesse evangelho. Além disso, no Targum aramaico, paráfrases do Antigo Testamento, utilizado, o Targum, que são paráfrases do Antigo Testamento utilizado nas sinagogas judaicas, no Targum aramaico, a palavra de Deus é substituída por referências ao próprio Deus. Em Êxodo 3, 12, 19 e 17, foi com base nessa tradição que João fez uso do termo verbo. Como seguidor de Cristo, identificou Jesus como sendo o verbo, afirmando de modo categórico que Jesus foi o verbo ativo da criação, que no princípio estava com Deus e que era o próprio Deus. Então o verbo se fez carne. Era Deus. É expressamente afirmado que o verbo é Deus. Alguns tentaram evitar isso com a alegação de que no grego original isso é mais bem interpretado como um Deus, em vez de Deus ou Deus, pois a palavra para Deus não possui o artigo definido o. Contudo, essa alegação reflete um equívoco sobre a compreensão da língua na qual o Novo Testamento foi escrito, pois há mais de 250 referências a Deus no Novo Testamento, em grego que são gramaticalmente idênticas a essa, incluindo passagens tais como ao Deus único e sábio, Romanos 16, 27, e não há senão um só Deus, 1 Coríntios 8, 14. Ao afirmar por duas vezes que o verbo estava com Deus, o Evangelho de João expõe uma distinção de pessoas na unidade da divindade, deixando claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são uma única pessoa, mas sim pessoas eternas e distintas, presentes desde o princípio, verso 2. A palavra grega traduzida como com sugere um relacionamento íntimo e pessoal, face a face. Assim, no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e ainda todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada sem ele se fez. Isso salienta a deidade do verbo, pois a criação é atividade específica de Deus. Outra evidência de sua deidade era que a vida estava com ele. O Filho, assim como o Pai, tem a vida em si mesmo. E a vida era a luz dos homens. Pode ser outra afirmação da deidade ao se referir à luz da criação que conquistou as trevas em Gênesis 1, versos 2 a 4. Quem resplandece nas trevas é a luz, de forma que as trevas não prevaleceram contra ela, ou não a compreenderam, ou não a receberam. É característica do estilo desse evangelho enfatizar conceitos contrastantes, cujo enredo é desenvolvido em termos de conflito entre forças da fé e da incredulidade. Depois dessa descrição de Jesus demonstrando a sua deidade, ele fala de sua principal testemunha entre todos os homens, a fim de que estes, todos os homens, vejam e creiam por intermédio de Jesus. Isso é um contraste vívido com o particularismo judaico, que com frequência restringia a atividade salvadora de Deus somente a Israel. Aqui está declarada a importância universal do Evangelho, verso 7. O verso 8 deixa claro que João não era a luz, mas testemunhava acerca da luz. A luz é Jesus. Nesse evangelho, verdade e luz são termos empregados com frequência para expressar o que é o eterno, o celestial, em oposição àquilo que é terreno ou temporal. Quando ele diz que ela ilumina, pode estar se referindo, verso 9, à atividade iluminadora da graça comum de Deus, ou à exposição de obras malignas das pessoas, como em 3:20. O triste era saber que ele estava no mundo, e que o mundo fora feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconhecia, por causa do pecado. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Essa afirmação resume o ministério público de Jesus, capítulos de 1 a 12, que foi caracterizado pela rejeição dos seus, ou seja, dos judeus. Os seres humanos caídos não são filhos de Deus por natureza, ou seja, pela criação de Deus. Também poderíamos chamar todos os homens de filhos de Deus por criação. Somente aqueles que possuem a fé redentora, geradora
gerada pela ação soberana de Deus, é que possuem o privilégio de serem filhos de Deus, irmãos de Jesus. Isso é bem claro. O nosso Pai tem duas naturezas. Nós somos filhos de Deus por causa da criação, porque Ele nos criou. Já que Ele nos criou, Ele é nosso Pai. Então, é nosso Pai por criação. Ele é o Pai de Jesus, porque Jesus é unigênito dele, é gerado dele. Mas Ele também é nosso Pai por adoção. Ele nos adotou. Nós somos filhos, nós somos da família, nós somos irmãos de Jesus. Só que nós somos filhos adotados. Então, nós temos Pai, Deus. Estes não nasceram da carne, esses somos nós, nem da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. Pode ser uma declaração, uma descrição precisa do nascimento virginal de Cristo, como era entendido nas versões latinas antigas. Contudo, o verbo no plural traduzido para o português, como nasceram, relaciona esse versículo mais adequadamente ao nascimento dos cristãos. Então, nós não nascemos da carne nem do sangue. Nós não nascemos da vontade da carne e do sangue, mas da vontade de Deus. Há uma analogia com o nascimento de Jesus, visto que, por um lado, o Espírito Santo formou a natureza humana de Jesus no ventre de Maria, e, por outro lado, o Espírito implanta a nova vida de Deus naqueles que estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Efésios 2:1. Isso é articulado com mais propriedade em João 3, de 1 a 21. Em outras passagens, a regeneração é apresentada como a ressurreição. A atividade graciosa e soberana de Deus na salvação é enfatizada sem que isso implique negar a responsabilidade humana de crer e de receber. Depois disso, de afirmar que os crentes são filhos de Deus, nascidos de Deus por sua vontade, ele volta a enfatizar que o Verbo se fez carne. Uma declaração surpreendente desse prólogo, que para os antigos representou algo inacreditável. Alguns pensavam que os deuses não visitavam em forma humana, outros que o espiritual e o divino eram totalmente opostos à matéria e à carne. Porém, aqui o abismo foi superado. O Verbo eterno de Deus não apenas parecera ou deu a impressão de ter feitos de carne, mas de fato se fez carne. Isto é, tomou sobre si mesmo uma genuína e completa natureza humana, incluindo um corpo humano. Essa encarnação escandalizou a muitos. Ele se fez carne e ainda habitou entre nós. O verbo traduzido como habitou significa acampou, ou morou temporariamente, ou tabernaculou. Essa expressão lembra o tabernáculo de Israel, que serviu como lugar da presença de Deus na terra dos dias de Moisés. Jesus cumpriu esse propósito na encarnação. Ele tabernaculou conosco. Ele também era cheio de graça e de verdade. Graça e verdade correspondem aos termos do Antigo Testamento que descrevem a aliança e misericórdia de Deus. Muitas vezes, graça é traduzida com amor, benignidade ou misericórdia. O Verbo se fez carne e manifestou plenamente o caráter de Deus como realizador e protetor da aliança. João diz que eles viram a sua glória. O Verbo é descrito na linguagem da literatura mosaica. Sua glória é percebida no mesmo modo que a glória de Deus foi vista no deserto. No tabernáculo, no deserto e também no tabernáculo, e mais tarde no templo. Também pode ser uma referência à transfiguração, uma vez que João foi testemunha desse fato. A sua glória significa esplendor e maravilha, e num certo sentido, honra, dignidade, importância. O termo se aplica, acima de tudo, a Deus, o Criador e soberano do universo, diante de quem todas as pessoas se curvarão um dia. O esplendor de Deus é aumentado e reconhecido quando suas criaturas lhe dão honra e louvor. Um dos lemas da reforma foi: só lhe deu glória, somente a Deus glória. Contudo, um dos grandes pecados, tanto de Satanás como dos humanos, é buscar para si mesmo a glória que pertence exclusivamente a Deus. O Filho, em contraste,
que era investido da glória divina, humilhou-se em sua encarnação e morte expiatória para fazer a mediação entre Deus e a humanidade decaída. Ele também era o unigênito do Pai. Essa expressão traduz uma única palavra grega que salienta a dignidade suprema do Verbo e o relacionamento exclusivo dele com o Pai. Tradicionalmente, essa tradução alternativa, algumas versões traduzem como único, aponta para a geração eterna do Filho na Trindade. Essa interpretação faz mais sentido à luz do verso 18. Contudo, em Gênesis, Isaac é chamado de o único filho de Abraão, apesar de Ismael já existir, deixando claro que o termo pode significar especial ou mesmo exclusivo. O ministério de João Batista precedeu o ministério público de Jesus. No entanto, o Verbo, sendo eterno, já existia antes mesmo de João. João dava testemunho dele e apontava para ele como sendo superior e de quem tínhamos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Verso 16. Essa palavra tão frequente nas epístolas de Paulo ocorre somente aqui e em Apocalipse 1:4, nos escritos de João. Ela enfatiza o caráter misericordioso da salvação. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Essa é uma referência de comparação. Graça e verdade procedem dos escritos de Moisés, contudo, atingiram maiores proporções na vinda de Cristo. Na revelação mosaica, Deus proibiu o povo de olhar para ele, sob pena de morte. Porém, ocasionalmente, Deus mostrou a sua graça ao permitir que alguns homens o vissem parcialmente. Nesse momento, alguém que também era Deus veio pessoalmente em forma de carne para manifestar Deus à raça humana. Parte 2, o ministério público de Jesus. Vai do verso 19 do capítulo 1 até o capítulo 12, no verso 50. Jesus passou a maior parte do seu tempo ministrando às pessoas de várias partes, especialmente nas festas judaicas. Veremos, assim, até o capítulo 12, o ministério público de Jesus. João começou relatando a vida de Jesus em relação ao seu ministério público em Jerusalém, na Judéia e na Galileia. Esse registro focaliza as viagens de Jesus, seus milagres e ensinos, e como ele deparou tanto com a rejeição como a aceitação. Durante o ministério de Jesus, apesar da rejeição que encontrou na maioria das comunidades, aqueles que o Pai levou a ele reagiram com fé. A história dessas pessoas ilustra o processo de se tornar um verdadeiro discípulo e a crença que esse evangelho revela sobre Jesus. Seguindo a proposta da divisão da Bíblia de Estudo de Genebra, estaremos também dividindo essa extensa parte em subseções. Veremos a primeira, que vai do verso 19 ao verso 51, o começo do ministério de Jesus. João inicia sua narrativa sobre a vida de Jesus, registrando o ministério de João Batista, que apresentou Cristo ao público. Depois disso, passa a registrar como Jesus escolheu os seus primeiros discípulos. Ambas as seções fornecem testemunhas da origem celestial e do propósito de Deus ao enviá-lo. Testemunha principal de Jesus, enviada por Deus por um propósito específico, João Batista. João Batista negou que ele mesmo fosse o Messias, mas apontou para Jesus como enviado do Pai para salvar todo o mundo. Jesus faz uma óbvia referência a Malaquias 4:5. Disse à multidão que João era Elias que estava por vir. Isso era verdade na medida em que João veio no espírito e no poder de Elias e desempenhou um papel semelhante. Não há razão para acreditar que os judeus esperavam uma reencarnação do próprio Elias. Entre os judeus do século I havia expectativas diferentes sobre o grande profeta, semelhante a mim, de Moisés. Aqui os sacerdotes e levitas queriam saber se João se considerava esse profeta. Ao citar Isaías 43, João deu testemunho da divindade de Cristo aplicando ela para Jesus, aplicando o que foi dito do Senhor, Yahvé, nessa passagem. Todas essas coisas, verso 28, se deram na Betânia, não aquela que ficava perto de Jerusalém, onde Marta e Maria moravam. E no dia seguinte lá estava João, a plenos pulmões, declarando as verdades de Deus. Ele tinha visto a Jesus Cristo e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Compare com o verso 36. Não é fácil determinar se isso é uma referência ao cordeiro pascal ou ao cordeiro servo, de Isaías 53. Há algumas evidências indicando que as duas figuras já haviam sido combinadas no pensamento judaico desse período. Aqui a frase que tira o pecado do mundo não é uma afirmação universal de salvação. Antes, o termo mundo é usado aqui para representar a humanidade como um todo em sua hostilidade para com Deus, um uso não incomum nesse evangelho. João Batista não sabia ou não disse quantas pessoas desse mundo hostil teriam seus pecados tirados. Seja qual for o número delas, esse remanescente de redimidos abrange a salvação da raça humana. Aqueles que não forem redimidos serão removidos para um lugar de punição eterna, onde não mais poderão exercer influência sobre os acontecimentos do mundo. João Batista deixou claro que é somente pelo sacrifício de Jesus que os pecados dos homens podem ser perdoados. Embora possa ter havido um contato pessoal de João Batista com Jesus, antes disso, ele não sabia que Jesus era o Cordeiro e o Filho de Deus até que o Espírito lhe revelou. João Batista serviu de testemunha, apontando por meio do seu ministério para a identidade e importância de Jesus. Testemunhar de Jesus é o tema central deste evangelho, e o testemunho de João Batista foi logo seguido por vários outros. Como parentes e primos, eles obviamente se conheciam, mas a revelação da pessoa de Deus em Jesus Cristo se deu pelo Espírito Santo a João Batista. João dizia dele que ele seria aquele que batizaria com o Espírito Santo. O Antigo Testamento previu o dia da redenção após o exílio como sendo o dia em que o Espírito seria derramado sobre o povo de Deus. Cristo derrama o dom celestial do Espírito sobre o seu povo como parte da herança destes nele. Jesus prometeu que depois que voltasse para o céu, enviaria o Consolador celestial para habitar com seu povo aqui na terra. O batismo do Espírito Santo ocorre no momento do novo nascimento e capacita o cristão para o serviço. Depois disso, já no dia seguinte, estando João na companhia de 2 de seus discípulos, ele vê novamente o Senhor e dele testifica que ele era o Filho de Deus. É o modo de João registrar a voz celestial que acompanhou a descida do Espírito. Embora o termo Filho de Deus fosse empregado de várias maneiras pelos judeus e gentios, o testemunho de João Batista, o último dos profetas da antiga ordem, é claro, Jesus é o Filho de Deus no sentido exclusivo, o unigênito do Pai. Os primeiros discípulos de Jesus testemunharam que ele era o Messias enviado do céu. Jesus chamou seus primeiros discípulos. Uma vez que os apóstolos receberam autoridade exclusiva de Cristo para dar testemunho este sobre o qual a igreja seria estabelecida, era necessário que eles fossem especialmente identificados como tendo sido escolhidos pessoalmente por Cristo. Os 2 discípulos de João, ao ouvirem João falar isso, seguiram imediatamente a Jesus. Eles o seguiram fisicamente, mas há mais coisas envolvidas. A partir do testemunho de João Batista, esses homens iniciam a jornada de se tornarem discípulos de Jesus. A ideia de seguir a Jesus adquire níveis mais profundos de significado à medida que o Evangelho progride. Vendo Jesus, que estava sendo seguido por aqueles 2, lhes pergunta o que eles estavam buscando. E Jesus os chama para vir e ver, sendo aquela hora 10ª, 4 horas da tarde. A hora exata do dia teria ficado gravada para sempre na mente de uma pessoa para quem esse encontro resultou numa experiência de mudança de vida total. Esse é um dos argumentos que apoiam a opinião de que João é o autor desse evangelho e que ele era um daqueles que seguiam a João Batista. O outro era André, que era irmão de Simão Pedro. Foi André que anunciou Jesus para Pedro e o levou até ele. Jesus olhou para ele e exclamou que ele era Simão, filho de João, e que chamaria ele doravante de Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para Galiléia e encontrou a Filipe, e este o seguiu. Quem encontrou Natanael foi Filipe, que tinha se referido a Jesus como aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas. Judeus piedosos colocavam todas as suas esperanças nas promessas do Antigo Testamento.
Filipe reconheceu que essas promessas, tanto da lei como dos profetas, foram cumpridas em Cristo. Esse método foi a maneira típica que os apóstolos usaram para proclamar a Cristo, especialmente para os ouvintes judeus. Filipe também se referiu a ele como filho de José. Não é uma negação do nascimento virginal, algo que Filipe talvez nem estivesse sabendo, mas apenas uma referência indicando que José se tornou o pai adotivo legal de Jesus. Natanael, desconfiado, foi quem perguntou se de Nazaré poderia sair alguma coisa boa. Não está claro se isso era um ditado local, que motivado por ciúmes entre a cidade natal de Natanael, Caná, e Nazaré, ou um tipo de ceticismo sobre a possibilidade de surgir um profeta na Galileia. Nazaré era uma aldeia insignificante e nunca foi mencionada no Antigo Testamento na literatura judaica desse período. A incredulidade de Natanael pode muito bem ter surgido do contraste entre nação exaltada do Messias e a falta de importância atribuída àquela aldeia. Porém, o surgimento de Jesus em Nazaré se encaixa com a sua descrição de humildade apresentada nos evangelhos. Jesus viu Natanael e disse que ali estava um verdadeiro israelita de quem não havia dolo. Possivelmente uma implicação de que Natanael era um verdadeiro israelita no sentido de que estava para encontrar aquele que Israel aguardava. Essa frase também pode ser alusão aos versos 50 a 51, onde foi prometida a esse verdadeiro israelita uma experiência semelhante àquela da antiga Israel, cujo caráter doloso foi transformado por Deus, isto é, de Jacó. O fato de as palavras de Jesus terem convencido Natanael da messianidade de Cristo provavelmente indica que Jesus havia tido uma revelação sobrenatural a respeito dele. Diante daquela simples revelação de Jesus, Natanael exclamou: Mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Talvez Felipe já ouvisse dito a Natanael que Jesus era aquele de quem a lei e os profetas escreveram. Natanael foi a Jesus em busca de razões para crer ou não, e acabou se convencendo do fato por causa do conhecimento de Jesus sobre ele. Algumas passagens do Antigo Testamento sugerem que esse Filho de Deus era um título reservado à realeza. Também pode ser esse título mesmo sendo expresso nesse estágio inicial do ministério de Jesus, implicando o reconhecimento da divindade. Já o termo que ele também falara, Rei de Israel, era um título da realeza, empregado mais tarde, no Domingo de Palmas, e, semelhantemente àquele usado na inscrição da cruz, foi cumprido de modo definitivo no nome Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Apocalipse 17, 14. Jesus muito se alegrou com sua fala e testemunho e lhe prometeu grandes coisas, entre elas que ele veria o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Uma referência à visão de Jacó da escada que subia até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. No testemunho de Jesus, Cristo é a realidade para a qual aponta a escada. Do mesmo modo que João descreveu Jesus como tabernáculo, aqui Jesus é descrito como a ponte que religa o céu e a terra, restaurando o relacionamento com Deus que foi interrompido no jardim, quando Adão e Eva foram banidos da sua presença. Embora Jacó apenas sonhasse com a religação do céu e da terra, Jesus Cristo de fato estabeleceu esse contato, essa religação, essa religião. Jesus se referiu a si mesmo diante de Natanael como Filho do Homem, uma autodesignação frequente de Jesus, que transmite não apenas a sua humanidade, mas também, e mais especificamente, o seu papel messiânico e também sua dignidade. Marcos 2,10. O primeiro verso de João diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse é o primeiro versículo do Evangelho de João, que tem no primeiro capítulo 51 versículos, e o verso 51 diz: E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus veio e já começa a reunir os seus discípulos, que prontamente o seguem sem nenhum questionamento. Mais sério, eles parecem responder com fé ao chamado de Deus. Quem eram eles? Homens comum do povo. Por exemplo, eu e você. Amanhã estaremos aqui
com o capítulo 2 do Evangelho de João, convite. Então, convide Jesus para ir junto com você. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 2. Fiquem com Deus, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho, dá um joinha aí se você gostou, faz um comentário, divulgue, compartilhe. A parte escrita, o texto é longo, o áudio, temos um áudio aí de mais de 35 minutos, mas o conteúdo você não perde de jeito nenhum, tanto aqui no vídeo quanto em áudio, também nosso site tem áudio lá, quanto também da Audima, e quanto também a parte escrita, está toda lá, tudo mastigadinho, você não perde nada, lá no jamaisdesista.com.br, loja virtual, semeadores.com.br, programa de rádio, radio.semeadores.com, todos os dias aqui, assim nós estamos fazendo. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.